Café com Perito. Vamos começar. Podemos ir? Ué, já tá gravando? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café com Perito. Meu nome é Alexandre Lima, sou engenheiro civil, perito judicial e mentor de engenheiros que querem faturar a partir de R$ 5.000 por laudo de engenharia legal, mesmo sem experiência, começando do absoluto zero. Hoje eu vou te contar, sem rodeios, porque entender da dupla sucumbência e JG pode ser o divisor de águas da sua carreira na engenharia legal. Vamos desfazer o mito de JG. E para isso vou abrir o jogo com exemplos concretos, reais, que acontecem no dia a dia do perito. Eu me sinto bem à vontade porque eu tenho mais de 20 anos de experiência e atuo em perícias ambientais, patologia, avaliação de imóveis, lucro cessante, entre outros. Eu já vi colegas perderem excelentes oportunidades simplesmente por não entenderem de verdade o que a JG pode gerar de benefício. E o que é sucumbência, como ela pode transformar o seu faturamento. Eu não quero que você cometa o mesmo erro. Então, vamos começar pela JG, que se refere à isenção do pagamento de custas e despesas processuais para pessoas que não têm condição financeira de arcar com os custos de um processo judicial. Vitor, obrigado, Vitor. Simplesmente assim. Ela é prevista no novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a 102, e visa garantir o acesso à justiça, principalmente para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Ela isenta o beneficiário de despesas como custos iniciais, honorários periciais, despesa de citação, emolumentos, uma série de pagamentos jurídicos. A máquina pública arca com essas despesas, mas não é justo que o perito, profissional autônomo, também arque com isso. Então, tem-se as resoluções do Conselho de Magistratura, onde foi definido uma ajuda de custo aos peritos judiciais. E o estado onde a ajuda de custo é mais baixa é o estado do Rio de Janeiro, com o valor de R$ 767. Outros estados da federação têm valor por tipo de atividade, um valor específico para patologia, outro para avaliação de imóveis e por aí vai. O Rio de Janeiro colocou tudo no mesmo balaio, isso para engenharia. Assim. Agora vamos lá. Vamos entender a outra parte do casal, que é a parte mais atraente, a sucumbência. Mas o que é sucumbência, Alexandre? De forma simples, sucumbência refere-se às custas processuais pagas pela parte que foi condenada no processo. Lembra que eu já te falei que no começo, que as despesas processuais são custas iniciais, honorários periciais, despesas de citação, emolumentos? Então, tudo na justiça é pago. Agora vamos lá. Em processo com gratuidade de justiça, pode haver a condenação da parte que não é beneficiária da gratuidade. Portanto, essa parte arca com as despesas do processo, que são as custas sucumbenciais. Isso tem impacto direto nos honorários do perito, que passa a receber em sucumbência também. Lembra? A perícia é um dos custos do processo? Pois bem, e aí que está o pulo do gato. A maioria dos engenheiros iniciantes só olha para o valor inicial, mas o mecanismo de sucumbência pode mudar completamente o resultado financeiro do processo. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática com 2 exemplos reais. Vamos lá. Primeiro exemplo. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem-se a súmula 360. Ela classifica perícias de água e esgoto, energia, gás,
como perícias de baixa complexidade, e realmente são. Assim, ela define os honorários do perito a 4 salários mínimos. Isso somente aqui no Rio de Janeiro, porque outros estados o valor ele é estipulado pelo perito e você tem como referência a tabela do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia. Então vamos lá. Em outro episódio eu até posso falar sobre estimativa de honorários, mas vamos manter aqui a nossa sequência. Vamos voltar então para o caso que a gente estava comentando. Nesse processo, digamos que o autor goza dos benefícios da gratuidade. Assim, a ajuda de custo ao perito é de R$ 767. Mas a concessionária, se condenada, os honorários sucumbenciais são de 4 salários mínimos, que hoje no Rio de Janeiro são cerca de R$ 6.400. Ou seja, você passou de 767 para 6.400. Agora, um detalhe. Se você recebeu o benefício da gratuidade, aliás, se você recebeu o benefício do auxílio, para receber a sucumbência, você precisa devolver os R$ 767. Recolhe uma guia e devolve. Simples assim, sem mistério. Agora, importante. Isso não acontece somente em concessionária de prestação de serviço público. Isso pode acontecer em qualquer caso. Um outro exemplo que eu vou mencionar aqui para vocês. Uma perícia de reintegração de posse, que é um tipo de perícia também muito comum. Nesse processo, o autor tinha a gratuidade de justiça. Quando saiu a sentença, o réu foi condenado e, por consequência, ele teve que pagar a sucumbência. E meus honorários foram atualizados para R$ 11.000. Aí que está o exemplo. Muita gente nem imagina que isso é possível quando olha só para o processo de gratuidade de justiça. Agora uma dica. Eu, particularmente, tenho como premissa não pedir o auxílio assim que eu entrego o laudo. Só para evitar o trabalho de recolher uma guia, devolver o auxílio, protocolar nos autos. Então, eu prefiro aguardar a sentença. Agora, muito importante, dica de ouro, a JG é a oportunidade que o juiz tem de conhecer o seu trabalho. Você começa pequeno, o magistrado ganha confiança no seu trabalho, você passa para outros tipos de processos de maior valor. Não vai achando que você vai chegar e vai já sentar na janela. No ônibus, gafanhoto, tem lugar para todo mundo. Eu, que tenho mais de 20 anos de experiência em perícias, faço JG, acabei de dar exemplo agora sobre isso. JG sempre existiu. Há 20 anos atrás, nem remunerado era. Hoje, está um luxo. Preste atenção. Se você está começando, domina a sucumbência, pode ser o seu diferencial. E isso que separa quem fica só nos processos simples de quem constrói uma carreira de verdade, sendo lembrado para causas de alto valor. Talvez você esteja pensando, mas Alexandre, será que isso vale a pena, já que o valor inicial é baixo? Eu também já pensei assim. Mas a verdade é que quem domina esses bastidores é visto como referência, cresce rápido, atrai processos mais relevantes. Vou dizer de novo, você começa pequeno, mas logo se destaca por saber exatamente onde estão as oportunidades e como trabalhar. O maior erro é achar que todo processo de gratuidade de justiça significa ganho baixo. Você precisa analisar cada processo, acompanhar, ler a sentença. Você é comunicado de cada passo do processo. Esse é o caminho para construir um portfólio técnico e financeiro. Para fechar, JG e sucumbência,
não são somente detalhes jurídicos, são oportunidades estratégicas. Comenta aqui se você já conhecia esse detalhe. Compartilha com colegas, se inscreve no Café com Perito e me diz quais são os outros bastidores, os outros casos, o que você acredita que é interessante, que você não conhece, que você pretende saber, que eu venho aqui e abro o jogo para você e conto a verdade. Até o próximo Café com Perito. Café.